Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta sessão e agradeço naturalmente à Fisis, ao Pedro e a todos os organizadores, também da Fisis e Universidade da Beira Interior, com quem nós temos vindo a colaborar nos últimos anos. Portanto, a proximidade com o meio académico é um dos nossos grandes objetivos, por um motivo simples, que eu também já vou explicar um bocadinho mais à frente. Mas, acima de tudo, eu estou aqui, a Closer está aqui, por causa da vossa presença, dos alunos que estão aqui, que são o nosso foco, a nossa prioridade, e daí nós esforçarmos por tirar um bocadinho do tempo alocado a projetos para estar aqui também a falar sobre a Closer e sobre aquilo que poderão encontrar no futuro, na nossa empresa. Eu, se calhar, vou partilhar aqui o ecrã, se for possível, Pedro. Eu acho que tem que Sim, ter sim, aqui a eu tenho que opção dar de acesso. post, exatamente. Acho que Eu já tenho dá. só. Ok, penso que já estarão a ver, certo? Aqui a Certo, apresentação. certo, certo. Pronto, só para também vos dar aqui uma. Conseguem ver, não? Como eu tenho o ecrã ligado, Não está em grande, mas é conseguimos ver. isso. É Sim, isso. exato. Agora está, agora está. Pronto. Já está em grande? Estava, mas agora voltou a não estar. Então vamos tentar novamente. Agora já está, não é? Sim, sim, sim. Ok, muito bem. Pronto. Eh, Como eu dizia, portanto, aqui a perspectiva também é passar-vos um bocadinho aquilo que nós fazemos na empresa, mas o tópico essencial é falar também dos CVs, das entrevistas, e do LinkedIn. Portanto, muito rapidamente, o meu nome é Manuel Santos, trabalho na Closer já há 5 anos, responsável por iniciativas de marketing, comunicação interna, externa, também por gestão desses mesmos conteúdos, apresentação de propostas contratuais, muito aqui ainda comercial, mas também um dos nossos focos, que é o recrutamento. E é mais nisso que eu também vos venho falar, porque ao longo dos últimos 3 anos a Closer desenvolveu várias academias de integração de alunos que já tenham terminado as suas formações na empresa, e portanto acho que isso também poderá ser interessante. Nós já desenvolvemos nestes 3 anos 7 academias, com mais de 1000 candidaturas de alunos das áreas de engenharia física, matemática, estatística, engenharia informática, que são também aquele nosso core, os alunos que nós procuramos. E foram muitas as entrevistas que tenho vindo a fazer, primeira fase, segunda fase, depois consubstanciada também com a apresentação da proposta contratual. E ao longo destes 3 anos de Data Academy, contratámos mais de 80 consultores provenientes diretamente do meio académico. Portanto, acreditamos que é aqui um programa que também pode ser interessante para todos vós. E também, desde já, lanço-vos o desafio e o convite de visitarem as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, no LinkedIn, e também podem saber mais sobre aquilo que é a nossa missão, os projetos que desenvolvemos e alguns vídeos aqui de cariz mais técnico também, que podem ajudar-vos a perceber um bocadinho o que fazemos. E o que é que nós fazemos? A Closer é uma empresa de dados, portanto, uma empresa de data science especializada em business intelligence, advanced analytics e inteligência artificial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso intuito primordial, o nosso core business, passa por olhar para os dados que são facultados pelos nossos clientes, para daí retirar conhecimento para que estes nossos mesmos clientes possam tomar as melhores decisões para os seus negócios. Em traços gerais é isto. Para depois, claro, que temos uma grande heterogeneidade de projetos diferentes. A Closer tanto desenvolve projetos na área da banca, como telecomunicações, retalho, energia, seguradoras, aviação, saúde. Portanto, são muitos os projetos e isso também, na minha ótica, também é muito interessante para quem a nós se junta, porque de facto pode ter essa mobilidade e esse crescimento com clientes de diferentes indústrias, com colegas também eles com diferentes saberes, uns com uns perfis mais júniores, outros mais séniores, portanto há uma aprendizagem constante. O que é que este Data Academy desenvolvido pela Closer é interessante? Para além de dar a mão diretamente a alunos que tenham terminado as suas formações nestas áreas que eu referi, de engenharia física, matemática, engenharia informática, estatística e por aí fora, um, é muito focada num programa de formação. Ou seja, os consultores, os profissionais que se juntam a nós, que são selecionados, os primeiros 2 meses vão ser unicamente dedicados a projetos de formação. Ao fim de 2, 3 meses de formação intensiva, ainda hoje nós temos a olhar para
esta última edição que entrou no dia 6 de março, os colegas entraram no dia 6 de março, tiveram-nos a apresentar os primeiros projetos que têm desenvolvido, dashboards e por aí fora. Se forem ao nosso LinkedIn também podem ver amanhã que tivemos o nosso escritório nas Amoreiras, em Lisboa. Portanto, para além de estarem a receber, e por condições que são normais para o início de carreira na área dos dados, há uma passagem muito subtil do mundo de académico para o mundo empresarial, porque o foco é apenas formação no início. Uma vez tendo a formação tendo a formação completa, os nossos colegas vão ser então integrados em projetos da empresa. Pois não são todos juntos, não é? Vão ser distribuídos tendo em conta as suas características, o seu perfil, as suas motivações, os seus interesses e naturalmente também os projetos que a Closer tem em mãos vão começar a ser alocados a projetos da empresa. Basicamente esta é a visão geral da Closer, que atualmente já tem mais de 350 colaboradores. Portanto, tem crescido muito, uma empresa 100% portuguesa, e de facto é o reflexo de que a área dos dados tem evoluído muito, a área da inteligência artificial, e é cada vez mais determinante para que as empresas possam tomar as melhores decisões para os seus negócios e evoluir a partir desta ciência dos dados, do data science e da inteligência artificial. Perante esta missão, que é a nossa missão de desafiar a complexidade. Mas o que me traz hoje aqui, o convite que fizeram, foi para eu falar um bocadinho mais do que falar da empresa e dos projetos que nós desenvolvemos, e eu gostava que isto fosse também uma conversa informal, aberta e tão rápida quanto possível, para que depois também, se houver alguma pergunta, possamos ter esse tempo. O convite que a Physis fez, como eu disse, nós já temos vindo a cooperar também no passado noutras iniciativas, foi para nos focarmos aqui nas entrevistas, nos CVs e também no LinkedIn. E eu podia ter preparado aqui várias frases, no PPT, não é o caso, porque eu queria colocar as mãos na massa, entre aspas, e apresentar-vos mesmo aquilo que eu acho que são, não as entrevistas, que isto eu vou ter que falar, mas queria olhar aqui para um CV, para vos falar um bocadinho da estrutura do CV e também olhar para o LinkedIn para vos dizer como é que podem ter, tanto no CV como na vossa página do LinkedIn, páginas apelativas. Começando aqui pelas entrevistas, talvez numa primeira fase. Estes são os tópicos que eu considero muito importantes para quem vem a uma entrevista, e claro que eu aqui estou a pensar na realidade Closer e naquilo que nós fazemos, mas eu acho que acaba por ser transversal a qualquer entrevista que marquem presença. Desde logo, como é que um candidato suscita interesse à empresa? É através de um CV bem feito, bem estruturado. E olhando aqui para o CV, eu posso-vos mostrar aqui muito rapidamente de uma colega nossa que conseguem ver, não? Não, porque eu acho que só partilhei o. Pois eu só estou a ver o PowerPoint mesmo. Pois, então, Acho que tens de te interromper a E partilha. agora, já vi? Já. Já? Boa. Sim, sim. Então, o que é que eu vos queria mostrar? Este é um CV de uma pessoa também que entrou na empresa, que é um CV que eu diria que está bastante bem construído, na medida em que começa aqui com a educação, que é aquilo que salta à vista, não é? Depois tem aqui uma vertente de experiência, já a experiência profissional, e depois uma outra dinâmica que tem a ver com os projetos, grupos, seja projetos de associativismo, não é? Ou até hobbies. Portanto, aqui isto dividido nestas três vertentes. Depois depende da perspectiva de cada um, de colocar ou a experiência profissional em cima e a académica em baixo e o associativismo em baixo. Depende muito também do grau de senioridade. Não me choca nada que, para quem tem pouca experiência profissional, que comece logo com a educação, não é? E que depois, em baixo, com a experiência profissional, ou não pôr, se não for o caso, e depois o associativismo. Se já houver mais experiência profissional, eu daria destaque então à experiência profissional, não é? Porque é aquilo que é o mais recente. Ou seja, eu acho que em cima deve acabar por estar o mais recente, seguido da educação, e em baixo os projetos de associativismo, de voluntariado, por aí fora. E é nesta dinâmica que o CV, um CV bem construído, é aquele que mais vai chamar a atenção no meio de várias candidaturas. Eu posso-vos dar o meu exemplo, a minha experiência. Na última edição do Data Academy, nós tivemos 257 candidaturas. Já temos o recorde de candidaturas, pronto, isto para entrarem 12 pessoas,
fizemos 50 entrevistas aproximadamente, portanto estão a ver que as 12 pessoas que entraram, é um processo bastante meritório para elas, porque de facto o processo é exigente. Nós às vezes achamos que há pouca oferta a este nível. Quanto mais experiência a pessoa tem nesta área do IT, da Information Technology e dos dados, mais difícil é nós encontrarmos candidatos. Ou seja, quem vai fazendo carreira nesta área, a taxa de empregabilidade é 100% quase, eu diria. Agora, quem vem diretamente do meio académico, como vemos, há cada vez mais interesse nestas áreas de oferta, até pelo crescimento que estas áreas proporcionam. Portanto, o que é que eu diria, o que é que eu gostava de passar aqui a mensagem, é quanto mais consistente o vosso CV for, mais rapidamente vai chamar a atenção do empregador, de quem está a ver. Portanto, eu aqui posso dar uma sugestão muito rápida e acessível, porque antigamente, se calhar para fazer CVs, era preciso ter aqui algumas ferramentas de design. Hoje em dia não é o caso. Hoje em dia eu acho que, e eu posso dar um exemplo, que eu próprio tenho o meu CV feito nessa ferramenta, nesse site, que é o Canva. Muitos, se calhar, já terão ouvido falar. Este aqui eu não tenho a certeza, mas parece-me que também terá sido mais ou menos sido feito nesse formato. E que é muito fácil editar e ir editando, consoante também as mudanças que vão acontecendo. E o que é importante? Ter a educação toda colocada, portanto, ao nível, eu diria, a formação académica. Secundário não acho vital, mas a universidade sim, com alguns módulos que tenho aprendido, como veem aqui, por exemplo, na educação, está descrito, para além do curso, a nota e também os projetos de tese, pelo menos, que foram feitos, não é? Depois, ao nível da experiência profissional, é muito importante pôr sempre o período temporal, para quem está a ver também consiga perceber quando é que foi feito. Ou imaginem que agora a última experiência profissional tinha sido em 2012. Então, isso para o empregador é estranho. Então, o que é que a pessoa teve a fazer 2012 até aqui? E não havia essa informação. Portanto, é importante pôr, no caso, por exemplo, académico, pôr o curso, o que é que foi feito em traços gerais, muito rapidamente, para também não ser sucinto. Como vocês veem, este CV aqui tem 2 páginas, portanto, para esta fase eu diria que é ideal. Claro que se a pessoa tiver mais para colocar, não me choca que o CV tenha 3, 4 páginas, mas também convém não ser muito maior que isso para este grau, digamos assim, para quem está a sair do meio académico. Depois pôr aqui alguma informação num about sobre a pessoa, em traços gerais, mais ou traços de perfil, e depois algo que é determinante, que tem a ver com as skills técnicas. Para uma empresa como a Closer é muito importante, ou seja, qual é que é o grau de maturidade ao nível das ferramentas tecnológicas, sejam Python, SQL e por aí fora. Isso, para quem está a recrutar, é de facto muito importante. Na medida em que nós percebemos se a pessoa tem cariz tecnológico ou não. Ou seja, para além da experiência profissional, para além do ponto de vista académico, as ferramentas tecnológicas são determinantes e se conseguirem pôr isso no CV, tanto melhor. Depois aquilo que é natural, a nível linguístico, não é? O português, o inglês, isso também sem dúvida nenhuma que acrescenta valor. Portanto, eu gostaria de vos dar esta sugestão de olharem para isto numa perspectiva de fazerem o CV, se há falta de outra ferramenta que tenham, o Canva é mais do que suficiente, é gratuito, podem adaptar, podem ir buscar imagens diferentes, layouts diferentes, portanto, é muito fácil, muito user-friendly e conseguem ter um CV feito numa, 2 horas, muito rapidamente, e podem ir editando consoante também as mudanças que vão ter. Portanto, o que é que chama mais a atenção? Desde logo, criação de um CV. Vocês tiverem esta informação organizada, se tiverem uma formação académica, no caso, por exemplo, de um Data Academy, já concluída, muitas vezes a nota nem é o mais importante, mas se conseguirem pôr algumas cadeiras principais ou aquilo que abordaram, no ponto de vista académico, tanto melhor. Do ponto de vista profissional, se já tiveram um estágio, se já tiveram 1 ano de experiência profissional, 2, acrescenta imensa qualidade. E se tiverem já vários estágios e imaginem que têm 2 anos de experiência profissional, eu punha a experiência em cima, já por cima da educação, porque isso reflete aquilo que vocês estão a fazer hoje e que é muito importante para uma empresa, que é apresentar já a vossa experiência profissional. Isso vai-vos valorizar imenso. Claro, algum dia temos que começar, nem sempre há experiência profissional, mas quando há, começar a colocá-la. E muitas vezes até pode ser um estágio. Se fizeram um estágio de 3 meses, ou 6 meses, ou até 1 ano, eu começaria por isso e quando continuam a desenvolver essa atividade, eu colocaria o ano, por exemplo, de 2022 até presente.
Isso também é importante para as pessoas, para o empregador perceber se continuam a ter essa experiência ou não. E não se esqueçam do estado de maturidade também ao nível das ferramentas tecnológicas, se for o caso. Isso muitas vezes pode parecer que não é importante, mas é, porque faz toda a diferença entre serem chamados para entrevista ou não. Se não tiverem, por exemplo, conhecimentos em ferramentas tecnológicas, muito mais facilmente, se calhar, poderão ser postos em segunda linha para chamar para a entrevista. Portanto, não percam a oportunidade de criar um CV o mais robusto possível a nível de skills técnicas e também da experiência que têm profissional académica e também do vosso perfil. Depois, hoje em dia, como sabem, a maior parte das entrevistas é online, não é? E tem a duração de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora no máximo. Portanto, eu acho que é muito importante estruturarem também aquilo que querem referir, pôr o nervosismo de lado, esse é um dos principais desafios, mas eu diria que é falar abertamente, falar daquilo que tem vindo a ser o percurso, sem medo de que esteja alguma coisa em falta ou de errar em algo. Isso, toda a gente percebe também qual é o grau que estamos a entrevistar, o grau quando eu digo grau é de senioridade ou não, portanto toda a gente percebe isso e toda a gente já esteve desse lado, inclusive eu, até há pouco tempo, portanto acho que podem estar tranquilos em relação a isso. Não vou estar a falar da pontualidade, essas coisas na entrevista, que isso são coisas óbvias, não é? Mas pelo menos estruturar um bocadinho aquilo que querem referir. E hoje em dia, o facto das entrevistas também serem remotamente também nos pode ajudar um bocado nessa medida, mas mesmo não sendo, se for presencial, eu acho que acrescenta sempre valor vocês levarem convosco uma folha com os bullet points, tal como eu tenho aqui, das coisas que vocês querem falar, não é? Isto ajuda imenso o raciocínio. Mesmo que vocês não precisem olhar para a folha, se por acaso houver algum esquecimento de uma parte que vocês queiram referir, está aqui. E vocês, quando veem Structure Your Pitch, já sei o que é que vou falar, agora já sei o que é que vou dizer. Portanto, falem um bocadinho, por exemplo, em bullet points podiam pôr experiência académica, experiência profissional que tive nesta determinada empresa, as ferramentas, motivações. Por exemplo, eu próprio, quando estou a fazer entrevistas, eu faço isso. Eu tenho uma folha, todos os parâmetros que tenho que me certificar que vou perguntar, que são importantes para o processo. Não é importante só para o meu lado, mas também para o lado do candidato, não é? Ou seja, que estou a passar informação concreta e necessária ao candidato, que isto não é só a empresa que precisa de recrutar. O candidato também precisa de escolher a empresa. Ou seja, isto é um win-win, isto é bom para ambas as partes. Por isso é que hoje em dia não é só, a exigência não pode partir só da empresa, mas a exigência parte também dos candidatos à empresa. Até porque a nossa perspectiva é da atração de talento. Portanto, uma boa apresentação é sem dúvida nenhuma importante e previamente, à medida que vão fazendo entrevistas de emprego, também vão ganhando essa capacidade, é natural, isso vai-se aprendendo ao fazer. Como eu referi, estruturar o pitch com encadeamento do início ao fim, até do ponto de vista cronológico. Normalmente o que é que as pessoas pedem? Pedem numa primeira instância para se apresentarem, para a pessoa se apresentar. E o mais fácil acho que é cronologicamente também falar um bocadinho do percurso, em 2, 3 minutos, não mais do que isso, não é? Tentarem falar um bocadinho do que é que tem sido a vossa formação académica até ao dia de hoje. E depois, no fim, rematar sempre com o que é que querem fazer, o que é que procuram. Eu acho que isso é determinante. Eu até muitas vezes, quando vou a bootcamps, digo sempre isso, ok? A apresentação foi excelente, muitas vezes incide numa vertente profissional e pessoal. É importante a pessoal, na medida em que dizem o que é que gostam de fazer nos tempos livres, que desporto é que fizeram, se andaram na música, na dança, seja o que for. Isso é importante e denota também que a pessoa não esteve só agarrada aos livros, que faz outras coisas, que são dinâmicas interpessoais que são importantes também para uma empresa. Comunicação, de espírito de equipa, nunca hesitem em dizer que tiveram uma experiência de voluntariado, de associativismo, tiveram uma associação de estudantes, na Physis, por exemplo. Isso acrescenta muito valor a uma entrevista, não tenham dúvidas disso. Depois a vertente técnica, não é? E depois dizer o que é que querem, o que é que procuram neste momento. Uma empresa como a Closer, até uma empresa como a Closer, que é especializada na área de dados e inteligência artificial, tem uma panóplia de projetos. E muitas vezes eu sei que é um desafio nós dizermos o que queremos, que não sabemos o que queremos. Mas pelo menos podemos dizer aquilo que não queremos. E se há muita coisa que nós já sabemos que não queremos. Não é? E se nós conseguimos dizer o que não queremos e depois dizer que temos interesse por esta área e por aquela, a pessoa que vai estar a fazer a entrevista muito mais facilmente começa a pensar na cabeça dela, o objetivo da pessoa também é encontrar um fit, não é? Entre as vossas motivações e aquilo que a empresa tem em mãos. Ou seja, se vocês conseguirem rematar no fim com isso que pretendem fazer,
é muito mais facilmente a pessoa, olha, então se quer mais para isto, mais para este projeto, ou tenho este em mãos, e conseguem se aproximar muito mais rapidamente do projeto ideal. Por exemplo, a Closer, quando nós estamos a contratar alguém, nós queremos encontrar desde logo o projeto que vai ser ideal para a pessoa, não é? Porque isto também é importante para nós, para estarmos a ser produtivos e garantirmos aquilo que pode ser um chavão, mas é a realidade, que é a felicidade do consultor na empresa. De outra forma, nós não estaremos a ser bem-sucedidos. Nós vamos recrutar, estamos a dar formação e ao fim de 3 ou 4 meses a pessoa quer sair, não está feliz, isto não é bom para nós, não é? Nós não estamos a ir ao encontro dos nossos objetivos. Portanto, os nossos objetivos é que os nossos consultores sejam felizes no trabalho, por isso é que nós temos uma série de mecanismos e de políticas de recursos humanos e pessoas que gerem a carreira também do consultor para garantir essa felicidade no trabalho. Pois, para além daquilo que é a transmissão das skills técnicas e soft skills, que eu já referi, é importante também ter o mínimo conhecimento sobre a empresa. Não é? E uma coisa leva à outra, por isso é que depois vão dizer que tipo de projetos é que interessa mais. Não é? Antes de uma entrevista, sempre olhar para o site, olhar para as redes sociais. Quando eu digo redes sociais é muito importante, um LinkedIn, por exemplo, olhar para o LinkedIn da empresa, conseguem ter uma ideia, mas hoje em dia também as empresas têm vindo a fazer uma grande aposta no Instagram. Antigamente pensávamos que era uma rede social mais lúdica, mas tem lá muito material que pode ser interessante. E desde já vos convido também a visitarem o nosso Instagram da Closer, que tem lá vários projetos que podem ser interessantes para vocês verem, para ver se têm esse interesse. E no fim, levar sempre uma outra questão, não é? Que tenham, não hesitem também, que isso também manifeste esse interesse, seja do ponto de vista do que a empresa faz em concreto num determinado projeto que vocês viram, numa determinada área, ou algo burocrático também, que tenha a ver com as condições, isto ou aquilo. Se não vos for dito, acho que é sempre importante vocês depois possam também guardarem uma ou outra questão. E, portanto, isto parece simples e na verdade até é, não é? Não é preciso estarmos a entrar aqui em grandes densidades porque isto é uma entrevista, não é? Tem estes passos, tudo começa com o envio do CV, depois preparar bem a entrevista, saber quem é que é o interlocutor, quem é que é a empresa com quem nós estamos a falar, preparar esse pitch que é sobre nós e que vai evoluindo à medida que vamos fazendo, mas apenas adaptado depois à realidade da empresa, na ótica do remate, não é? Ou seja, quando nós estamos, o nosso pitch sobre nós é sempre o mesmo, depois no fim, dizendo o que é que gostaríamos de fazer na empresa, o que é que suscita interesse, não é? Portanto, eu diria que esta é uma entrevista de sucesso, tentarem estar o mais à vontade possível também, mas se não estiverem também não há problema nenhum. Eu normalmente nas entrevistas até digo sempre que isto é uma conversa aberta e informal, tal como disse aqui hoje, portanto é essa a perspectiva, para pôr também as pessoas à vontade, porque isto não há que fazer nenhum bicho-papão nestas dinâmicas. Em relação, portanto, ao CV, eu já vos mostrei o CV e o que é que acho que pode ser um CV de qualidade. E se me permitem, eu gostava de vos apresentar agora aqui muito rapidamente um LinkedIn. Não sei se vocês terão um LinkedIn já ou não, se não tiverem, eu aconselho-vos a criar. E pronto, enfim, eu tenho que me remeter também, aquilo que eu posso apresentar é o bem ou mal o que tenho, não é? E que acho que pode também servir, de certa forma, de exemplo, e desde já convido também a conectarem-se a mim no LinkedIn, que eu também vou partilhando às vezes coisas da empresa, e nomeadamente Data Academies, e isso podem depois também chegar a ver essas oportunidades. Pronto, desde logo uma fotografia de perfil, não é? Que vos identifique que as pessoas... muitas vezes é bom ser, a do LinkedIn ser igual à do CV, que também assim há este formato de balão, por isso é que no próprio CV até estava assim, muitas pessoas põem porque é a mesma, dá para identificar, se eu estou a ver no CV, vou a ver o LinkedIn, vejo logo pela cara que é a pessoa, portanto isso ajuda, é uma boa dica. Depois a capa é o que vocês quiserem, também aquilo que vocês gostam, uma vista que gostem, algo corporativo, algo, isso aí é à vontade mesmo, não, e depois aqui no início, aquelas que são as vossas funções, a empresa ou as associações onde estão neste momento, e depois aqui deste lado vão ter automaticamente a educação, tanto a empresa como a vossa última faculdade onde tiraram uma licenciatura ou mestrado. À semelhança do CV, o que é que eu acho importante? Vocês, na experiência que põem, lá está, aqui, tal como o CV, empresa, os anos em questão na empresa, não é? O período temporal, cá está, nesta categoria, depois isto pode variar de consoante categorias, não é? Vocês numa determinada organização, se já fizeram mais, se já tiveram mais que uma pasta, podem pôr aqui as exposições que tiveram, não é? Mas o que é muito interessante, para além de porem a categoria e o período temporal, que isso define aqui, não é? Neste lápis, que é também uma coisa fácil de ver, é importante que vocês ponham em alguns bullet points, tal como eu dizia no CV, aquelas que são as funções, aquilo que vocês têm vindo a fazer. Isto muito rapidamente, uma pesquisa muito rápida, se vocês tiverem isto aqui,
muito mais facilmente o empregador vai perceber quais são os projetos que vocês têm vindo a desenvolver. Mais do que pôr só assim, manager. Se eu pusesse só manager, isto não dá para ver nada. Não dá para ver se é manager técnico, se o que é que eu estou a fazer, se eu estou a fazer projetos de cariz técnico ou se estou a fazer mais iniciativas de recrutamento. Lá está. E aqui está a dizer isso. Sou manager, mas já se percebe de quê? De que pastas. Portanto, eu acho que é muito importante. Não ponham nada muito extensivo, não é? Tentem ser analíticos, tal como vocês são, que eu sei que são nestas áreas das engenharias, não é? E da física. Portanto, tentem pôr informação, mas concreta, o mais concreta possível e não com grandes floreados, coisas que mais facilmente, se for muito texto, as pessoas podem facilmente desligar, ainda por cima hoje, para muito texto, já temos o ChatGPT e já conseguimos fazer o lero-lero muito facilmente. Portanto, tentem ser analíticos desta dinâmica. Pronto, depois aqui, se tiverem mais do que uma pasta, colocar, como sempre, né? Experiência profissional, aqui, sempre. E depois a formação académica, nomeadamente a faculdade, o curso que tiverem, podem ainda pôr mais informação, não é? Depois ainda tem aqui uma parte de voluntariado. Também podem sempre acrescentar e que também acrescenta valor. Aqui, por exemplo, há aqui algumas funções que tenho que não foram full-time. Isso aí depende do que vocês pretendem. Podem pôr na experiência ou podem pôr aqui depois em baixo no voluntariado, barra associativismo, consoante. Por exemplo, dando o vosso exemplo, a nível da Physis, não me choca que ponham nesta fase até a Physis enquanto experiência profissional. Não me choca, não acho que haja mal algum nisso, até porque vocês têm uma opção de dizer se é full-time ou se não é. Portanto, vocês aqui podem dizer se é full-time, se a pessoa for ver, depois pode perceber rapidamente se é full-time, se não é, e muitas vezes pelas descrições percebe-se o se é associativismo, se é voluntariado, se é o quê, ok? Portanto, uma vez mais, depois aqui tem esta parte das recomendações, das competências, está no fundo, também não considero algo vital, mas podem sempre pôr aqui na parte das competências, sim, de facto, as tecnologias, por exemplo, acho que isso que é importante, ok? E pronto, e basicamente é isso. Uma vez mais aqui, como isto está ordenado, a experiência profissional em cima e a formação académica aqui em baixo, aqui com umas breves descrições e, se vocês fizerem publicações, podem pôr aqui nos destaques, não todas, mas podem escolher três, quatro, acho que podem escolher seis, no máximo, podem ficar aqui visíveis, publicações que vocês tenham, por exemplo, um evento que organizaram na Physis, algo do género, podem pôr aqui ao início, não é? E as pessoas, quando tiverem a ver o vosso perfil, olha, deixa cá ver o que é que ele organizou. Portanto, podem pôr aqui estes destaques também, que muitas vezes são interessantes para quem está a ver. Podem ir editando aqui também. Em cada capítulo tem o lápis, não é? Podem editar a informação. E pronto, e basicamente é isto. Eu diria que isto já é um perfil de um LinkedIn que vos permite, pelo menos ao empregador, mais uma vez, ou alguém que esteja interessado no vosso perfil, perceber o que é que vocês estão a fazer, né? Ou seja, quais é que são as vossas funções, qual é que é o vosso percurso e quais é que foram as tarefas que tiveram a desenvolver. Eu, na minha opinião, não é? Claro que há sempre coisas que podem ser melhoradas, não é? Mas eu, na minha opinião, acho que é algo que já dá para perceber o background da pessoa, está bem? Do candidato. Portanto, apostem fortemente numa página do LinkedIn profissional. Por exemplo, as publicações que fizerem, tentem no LinkedIn sempre fazer o máximo cariz profissional, não é? Não tem que ser em regime muito protocolar, mas tentar tudo aquilo que vocês fizerem, organizar uma conferência, organizar um webinar, foram apresentar um determinado projeto, foram fazer uma entrega de voluntariado. Todas essas coisas são sempre interessantes ir publicando aqui ou ali no LinkedIn, até para começar a ganhar rede, tração, não é? À medida que vocês vão partilhando, vocês sabem que o LinkedIn é uma excelente ferramenta nessa medida, porque tem muito alcance orgânico. O que é isto orgânico? É que tem um alcance grande mesmo para pessoas que não são as vossas conexões. Imaginem que eu agora estou conectado com o Pedro. Eu coloco um like numa publicação do Pedro a falar de um evento que promoveu na Physis. Muita da minha rede que me segue, mesmo não sendo amigo do Pedro, né, no LinkedIn não se diz amigo, diz conexão, muitas das minhas pessoas da minha rede vão ver Manuel Santos gostou da publicação de Pedro Santos. E se for interessante, depois vão-lhe fazer um pedido de conexão e vão pôr um like e por aí fora. Estão a ver? Ou seja, não é como, por exemplo, no Facebook, não é? Que se nós não formos amigos, não dá para ver se uma pessoa interagiu com outra ou não, não é? Agora, no LinkedIn dá. Por isso, lá está, para ganhar interação, isso também é muito importante, irem fazendo uma publicação aqui ou ali, de vez em quando, para demonstrarem que estão ativos e para irem construindo essa rede. E claro, depois o mais importante, tendo em conta os vossos interesses, aquilo que vocês querem fazer, conectarem-se com as pessoas certas, não é? Ou seja,
para vocês serem vistos, têm que se deixar ver e ir atrás disso um bocado, não é? Imaginem que, por exemplo, o Pedro tem interesse em trabalhar na Closer. Pode ir muito rapidamente à página da Closer, aqui está ela, não é? E na página da Closer, o Pedro vai conseguir ver quem é que são os colaboradores, quem é que trabalha aqui, não é? Visualizar como usuário. Se for à página da Closer, não é? Olhem aqui, por exemplo, 312 funcionários aqui no LinkedIn, não é? Que se associam à empresa. E destes 312, por acaso, eu tenho 106 conexões. Por exemplo, se for a minha conexão, já aparece aqui, Manuel trabalha aqui, né? Se nós formos uma conexão no LinkedIn. Mas depois podem ver todos os outros, e os perfis todos, as tecnologias. Portanto, isto é um mundo, não é? E vocês, se tiverem interesse em trabalhar na Closer, podem-se, para além de se conectarem, neste caso comigo, que já me conhecem e que já têm essa referência, olha, Manuel, conheci-te naquela conferência da Physis. Já não me esqueço, já há essa proximidade, já há esse contacto para quebrar o gelo, é excelente, não é? Para além de se conectarem comigo, podem se conectar com mais uma outra pessoa que suscite o vosso interesse, não é? Nomeadamente uma categoria profissional que nós temos na empresa, que são os talent managers, que são as pessoas que fazem o recrutamento, e que muito rapidamente podem ver o que é que vocês andam a fazer e vocês também podem ver o que é que essas pessoas têm para vos oferecer. Está bem? E basicamente era isto que eu tinha para vos transmitir. Espero não me ter alongado muito, mas acho que cobrimos assim tudo o que era pretendido. Antes de deixar aqui o tempo para perguntas, eu queria só falar-vos aqui, pronto, isto é uma apresentação, era de outro espectro, não é? Falar-vos aqui mais da Closer dos projetos que nós desenvolvemos. Talvez num outro momento, se pretenderem, podemos fazer isso, falar aqui de alguns projetos que nós desenvolvemos. Mas queria-vos só falar que, de facto, este Data Academy que vocês encontram aqui tem sido um dos nossos grandes focos, focado em vocês, em quem vem diretamente do meio académico. Tem sido muitas iniciativas por nós promovidas, de conferências, seminários no meio académico, Open Days, vamos fazer o nosso próximo Closer to Youth no nosso escritório no dia 12 de maio. Se tiverem interesse em participar, ainda vão a tempo, até amanhã podem candidatar-se. Se fizerem um scroll no LinkedIn, encontram depois o formulário de inscrição do Closer to Youth. Vai ser uma tarde de apresentação de projetos da Closer a alunos. Tudo isto para quê? Para registrar aqui o interesse crescente de alunos, não é? Que tenham terminado as suas formações académicas para se juntarem ao nosso Data Academy que eu já vos falei, muito focado em formação e integração da empresa. Isto aqui são várias dinâmicas que nós temos vindo a organizar junto da comunidade académica. Aqui o nosso Data Academy, vários, como veem, colegas nossos hoje que estão na empresa que entraram por via deste programa. E basicamente é isto aqui, só alguns clientes que nós temos também, como eu vos disse, as demais indústrias, banca, telecomunicações, retalho, energia, seguradoras, aviação, por aí fora. Portanto, muitos destes clientes vocês conhecem, não é? Empresas também portuguesas e internacionais e multinacionais. Portanto, eu deixava-vos só aqui o meu contacto, tem aqui o meu e-mail, não é? Para qualquer questão que tenham, podem guardar, manuel.santos@closer.pt, e uma forma também muito ágil é conectarmos no LinkedIn, também já ouviram. Se quiserem, depois conectamos, e alguma dúvida que tenham, disponham sempre através de um e-mail ou uma mensagem no LinkedIn, falamos, está bem? Só para vos dizer que a próxima edição do Data Academy, é o que tudo indica, as candidaturas vão abrir no final do mês de junho, para começar em setembro, está bem? Portanto, também podem ir estando atentos ao nosso LinkedIn e na altura podem candidatar-se, está bom? Portanto, obrigado pela atenção de todos e também pelo convite da Physis e da Universidade da Beira Interior. É, nós. Bem, eu acho que podemos começar com questões então. Ah, não sei, João, aí alguém na UBI que tenha alguma questão? Estou aqui não há perguntas, ou se calhar estou com vergonha, mas eu aproveito Sim, para sim, fazer normal. mas eu faço uma pergunta pessoal, ou seja, vou falar mesmo do meu caso. Eu sou licenciado em História e agora vim para Física, mas eu não acabei o curso, ou melhor, eu estou no segundo ano, não vou acabar o curso, só tenho duas cadeiras feitas. No entanto, eu, durante estes 2 anos, eu dediquei-me ao associativismo, estou no núcleo, estou na Físis, e a questão que eu tenho é, de certa forma, o meu percurso escolar nos últimos 2 anos foi um falhanço, mas a nível de atividades extracurriculares foi muito bom. Como é que eu posso deixar isso claro num currículo que eu faça? Como é que te chamas, desculpa? João, João.
Boa, João. Olha, obrigado pela tua pergunta, é uma excelente pergunta e eu não vejo nada, pois é, eu não vejo as coisas assim, não acho que seja falhanço, antes pelo contrário, acho que até te enriquece, não é? Eu acho que cada vez as pessoas têm mais este mindset. Claro que há pessoas que às vezes podem pensar um bocado de forma diferente, mas eu acho que quanto mais experiências nós temos diferentes, mais vão enriquecer o perfil. É como, como se costuma dizer, nós na vida para aprendermos temos que errar muito, não é? Como se costuma dizer, ou se ganha ou se aprende, não se perde, não é? E esta é a minha visão. E se eu tivesse a ver um currículo teu, com 2 anos que tiveste em História, e eu por acaso adoro História e também tive muitas cadeiras de História, e depois ver que passas de História para Física e que concluís o teu curso em Física, que é o que me interessa neste caso a mim enquanto empresa, que é aquilo que é o produto da empresa, não é? É a área das engenharias, eu acho que isso acrescenta qualidade, não deves omitir isso, até podes pôr lá essa experiência que tiveste. Agora, claro que o mais importante para nós, se nós, por exemplo, virmos um currículo de uma pessoa formada em História, muito mais dificilmente será ingressar um projeto na empresa, não é? Não tem as características que nós procuramos para um consultor ou um profissional de sucesso na empresa, que é alguém formado nas áreas das engenharias e com conhecimentos nas tecnologias, não é? Porque a História não dá essas skills, não é? Portanto, acho que podes sempre pôr isso no CV, e colocar também o curso que estás a tirar neste momento. Eu não vejo isso com maus olhos. Agora, também percebo, não me digo, olha, tens que pôr, é obrigatório. Não, se é uma área que tu também já não queres seguir e que já não tens qualquer tipo de perspectiva de continuar nessa área, neste caso no ramo da História, e te queres mesmo focar a 100% na área da engenharia, é esse, tens a certeza que é esse o teu futuro, podes também referir isso. Ah, Mesmo que tu não tenhas esse percurso de 2 anos em História, por exemplo, referido no CV, é sempre é sempre um ponto que tu podes dizer numa entrevista, não é? Posso só aqui fazer um reparo se não houver problema. Claro. É o contrário, eu tenho 2 anos de física que não concluí. E agora estás em História? Não, eu fiz história, passei para física, mas não vou Então, concluir física. mas concluíste História, é isso? Sim, exato. Então desculpa, não tinha percebido bem. Pensava que tinhas feito 2 anos em História e tinhas ido para Física. E agora fizeste 2 anos em Física e não vais terminar, é isso? Exatamente. Ok. Ahm, É assim, pronto, então se concluíste História, deves sempre colocar essa informação, faz todo o sentido, não é? Desculpa que eu tinha percebido que era o contrário. Se não vais terminar Física, bem, faz sempre sentido também dizer que tiveste essa experiência. Volto a dizer o que disse em relação à História, não é? Agora, para a minha realidade, e eu estou aqui, nós temos que ser sinceros, não é? Porque só assim é que conseguimos progredir. Claro que é mais difícil conseguir ter uma oportunidade na empresa, visto que não concluíste o curso, e esse é um dos requisitos das empresas, não é? Que tenham as formações tiradas e desenvolvidas. Agora, não é um requisito que seja fator de eliminação, também devo dizer isso. Nós temos muitas pessoas que já se juntaram à empresa que até vinham de outras áreas que não as engenharias e que tiraram bootcamps, e eu até posso falar de alguns, que tiraram aquelas academias intensivas na área dos dados e da inteligência artificial e da tecnologia, e com a maturidade que já tinham experiência profissional mesmo noutras áreas. Eu lembro-me de uma consultora de sucesso na empresa, que até ganhou um prémio da DSPA, que é a Data Science Portuguese Association, que nós a fomos contratar, ela estava a terminar uma academia intensiva e era tradutora antes. Tinha 30 e tal anos, já era uma pessoa com mais maturidade profissional e tudo mais, não é? Mas não era na área. Ou seja, o que eu quero dizer é que é possível. Portanto, resumindo e concluindo, todas as experiências que tiveram são válidas. E imagina que essa colega nem tinha 2 anos que tu tiveste de engenharia física. Ou seja, o facto de teres 2 anos ainda é um bónus, não é? É um bónus para o teu CV. E tu agora dizes-me, tens uma licenciatura em História, tiveste 2 anos a estudar Física e depois foste fazer um bootcamp, pronto, isso é acrescenta qualidade. Agora, também só para concluir sobre este ponto, é importante dizer porque é que não concluíste, não é? Porque muitas vezes as pessoas podem ficar com a ideia, então, mas se ele não concluiu Engenharia Física porque não está interessado, não é? Depende disto também da forma como. Lá está, agora se tu puseres no CV que estás a tirar um bootcamp em Data and Analytics e Data Science, aí eu já vou ver, então ele está agora a acabar de tirar um bootcamp, portanto ele continua interessado. Ou seja, se no CV tu tiveres um motivo plausível, se conseguires dizer porque é que não terminaste
neste caso a tua formação, neste caso no que interessa, que é a engenharia física, no que interessa para a realidade, neste caso, de uma empresa que atua neste setor como a Closer. Acho que faz sentido colocar lá, sim. Muito obrigado. Espero ter respondido. Sim, sem dúvida. Muito bem. Mais questões que tenham? Olá, Rita. Se não quiser colocar alguma questão, nem que seja no chat, se não quiserem falar ou assim, aproveitem agora. Enquanto o pessoal vai pensando em questões, eu também tenho uma, agora que estás a falar das experiências que nós vamos tendo e isso tudo. O quão importante é que é, pronto, imagina, termos diplomas ou alguma coisa comprovativo de, por exemplo, eu estou aqui na Physis, mas não tenho nenhum comprovativo em que estou na Physis, por exemplo. Quão importante é que é, pronto, ao nível dessas coisas mais de voluntariado, associativismo, isso, pronto, uh, ter esses diplomas ou não, se Sim. alguma vez as empresas podem pedir É alguma uma boa espécie de. pergunta, Pedro. É assim, eu diria que ter não há problema em ter, não é? Pelo menos isso numa pasta no computador, essas certificações, para o caso de ser necessário, penso que até pode fazer sentido. Agora, a este nível, ninguém vai estar a desconfiar de nada, não é? A este nível de vocês já terem este percurso académico das áreas em que vêm, que são áreas extremamente exigentes e trabalhosas, não é? Também se houver alguma coisa que não seja tão realidade, eu diria que as pessoas facilmente percebem numa entrevista, não é? Com algumas perguntas que vão fazendo, não é? Portanto, eu diria, se a pergunta é por esses anexos todos das certificações num CV, eu discordo. Eu pessoalmente, mas já está, isto é a minha visão e eu não sou dono da razão, é contestável, não é? Agora, eu no meu CV não ponho certificações nem nada disso, porque vai ficar num documento gigante, as pessoas vão dispersar. Era aquilo que eu dizia, tentarmos ser analíticos. Ter um CV com 2, 3 páginas é muito diferente de nós termos um CV com 15 páginas, não é? Até parece que a pessoa está a pôr ali a encher chouriços, entre aspas, como se costuma dizer, que é para apresentar algo mais, não é? Que não é assim tão algo mais. Portanto, eu diria que podem ter as certificações e que cada vez que nós terminamos algum que desempenhamos um papel qualquer, podemos sempre solicitar a certificação, ninguém vai levar a mal, não é? E temos essa documentação connosco para o caso de mais tarde ser necessário. Eu faço aqui também, dou a nota que às vezes em vários casos, candidaturas para o setor público, de facto exigem isso. Portanto, eu não posso estar a responder só pela realidade da Closer como a realidade das outras empresas. Portanto, diria que é importante ter as certificações. Agora, eu não colocaria essas certificações num CV, porque isto é um bocado como vocês quando veem, por exemplo, algo que vos interessa, se o conteúdo que vos interessa tiver 2 ou 3 páginas, vocês vão muito mais contentes de abrir o documento do que se tiver 30 páginas. Eu acho que isto vos acontece, né? Pelo menos a mim acontece muito. Portanto, se é uma coisa que me interessa, eu vejo 2 páginas, espetacular, vou ver isto no instante e vou retirar daqui o máximo de informação possível. Se é um documento com 30 páginas, vejo isto depois. E eu depois nunca vejo. Nunca, nunca vou abrir porque, entretanto, já apareceu outra coisa qualquer. Isto acontece muito. Hoje em dia temos acesso a muita informação, muita de todos os lados, de todos os grupos e mais alguma coisa, de várias redes sociais, digital, presencial. Portanto, eu acho que nós hoje em dia temos que ser mesmo analíticos, em poucas palavras, dizer aquilo que é importante e passar a mensagem de forma rápida, não é? E cada vez acho que este vai ser um desafio maior. Portanto, eu não colocaria isso, colocaria sim no CV uma breve descrição de cada cargo que vocês tiveram, com as vossas responsabilidades, por exemplo, na Physis. Isto é determinante. Tão quase importante como a componente técnica do curso que tiraram, é a empresa saber que vocês foram ativos e que foram dinâmicos e que tiveram a gerir, a liderar eventos, sessões. Isso eu digo-vos, não sou só eu, pessoalmente, tenho a certeza que qualquer pessoa gosta e aprecia esse extra mile que vocês fizeram que não eram obrigados a fazer, não é? Posso dar também o meu exemplo. Eu raramente olho para uma nota. Pode estar, e acho que não há problema nenhum de ter a nota de final de mestrado, por exemplo, ou da tese. Não vejo mesmo problema nenhum em estar. E até se for uma nota boa, melhor ainda, não é? Agora, eu não me lembro
Eu quando estou a ver um CV, e agora era subconsciente, agora que estou a pensar nisto é que também vos digo, eu não estou a olhar para se a pessoa teve 16 ou 19. Se calhar é agradável, o meu subconsciente veja um 19, ok, mas passou despercebido, já nem estou a olhar para isso. O que eu vejo sim é se a pessoa tem conhecimentos daquelas ferramentas, que cursos é que fez, também, imagina, bootcamps, o Udemy, o Coursera, aqueles cursos bootcamps intensivos da Iron Hack, por exemplo, portanto, estou aqui a fazer publicidade, mas vocês sabem que existem, não é? E isso sim é o que eu vejo, a formação académica que tiraram, em que faculdade é que tiraram, e depois olhar para a forma como vocês descrevem aquilo que aprenderam e apreenderam, não é? Isso é o mais importante. E nunca se esqueçam disto, uma pessoa quando está a ver um CV, está a ver na diagonal. Ninguém está ali a ler palavra a palavra, com muita atenção. São muitos CVs, por norma, são muitas candidaturas. Isto é um desafio enorme para quem também está a lançar um CV. Por exemplo, Pedro, e, no teu, e a Rita também, que nós já falámos noutro evento da Physis, não é? Para vocês, se vocês se candidatarem, é muito mais fácil. Se vocês se candidatarem à empresa, eu já vos conheço. Já há um historial, como eu dizia ainda há pouco, por isso é que é importante marcar em presença também em algumas sessões e tudo mais. Ou seja, vocês já estão, de certa forma, a diferenciar-se. Já há essa relação criada com a empresa, não é? De certa forma. Agora, quem não tem, e é humanamente impossível nós termos relações criadas em todo o lado, não é? Eu só vou ver o candidato pelo CV, não vou ver mais nada. A pessoa vai se candidatar, preenche um formulário que é o mais simples possível, isso é propositado, porque eu quero ter o maior número de candidaturas e quero facilitar, não peço cartas de motivações nem nada, porque lá está, é a lógica do documento de 30 páginas. Se eu também peço cartas de motivação, a pessoa, então afinal, olha, vou-me candidatar àquela que é mais fácil, agora não tenho tempo para estar aqui a escrever uma carta de motivação. Pode acontecer. E depois quem é que está a perder? Está a perder se calhar o candidato e estou a perder eu também, que ele podia estar a trabalhar comigo se eu não tivesse a ser tão exigente e chato nos requisitos que peço, não é? Portanto, nós fazemos isto muito simples. Pedimos o nome, o e-mail, o número de telefone e o CV. É só isto. Pronto, e são os dados pessoais para eu poder entrar em contato, para nós podermos entrar em contato com a pessoa, não é? Seja por telefone ou por e-mail, e o CV. E, portanto, a informação que eu tenho a pessoa é apenas no CV. Por isso é que eu estava a dizer que aquela estrutura é tão importante. Eu vou ver, e vou ver 257 CVs. Eu vou abrir 257 para entrar em 12 pessoas. Qual é que é? Claro que eu não vou só fazer 12 entrevistas, vou chamar 50 pessoas. Portanto, o CV, de facto, tem que estar compacto, tem que estar assertivo, tem que demonstrar aquilo que é o percurso da pessoa. Já agora, um conselho, eu acho que em inglês resulta melhor, até acaba por resultar melhor, CVs em inglês, mas até podem ter os dois, até podem ter nos dois idiomas, também não há problema nenhum. Depois também depende muito do grau de, por exemplo, a primeira emprego é perfeitamente normal eu ver CVs em português. Agora, mais tarde, se calhar, as pessoas já começam a ter os CVs em inglês. Mas hoje em dia, como a maior parte das pessoas percebe, não é? Pelo menos o ler toda a gente percebe tudo, não é? Acho que é bom, e até porque vocês, dada a vossa área, muito provavelmente também tem um mercado muito aberto internacional. Não é só cá. Portanto, se vocês tiverem, pelo menos ter um CV preparado em inglês pronto a sair, acho que é importante, sem dúvida nenhuma. Lá está, também não vou, ninguém vai desconsiderar CVs por estarem em português. Portanto, o desafio é muito esse, é em 2, 3 páginas no máximo. Pode ser uma, não há problema nenhum. Não estejam a pensar, se calhar, estou a dizer que eu não fiz nada, porque só tenho um CV de uma página. Não. Se estiver bem arrumado, tem a experiência académica, tem a experiência profissional que já tenham tido, ou não, podem não ter tido, e o associativismo aqui eu seria, por exemplo, da Physis e desporto, se foram federados ou não, se fizeram dança, se fizeram voluntariado disto, ou deste projeto ou daquele. Ter isso numa página, ter a fluência também em inglês. Muitas vezes há pessoas que também põem a carta de condução, também não me choca. E ter atenção ao e-mail e ao número de telefone, que eu muitas vezes já apanhei CVs, quis contactar as pessoas e as coisas não estavam bem escritas. Ou o número de telefone tinha 8 dígitos, e às vezes torna-se complicado. E muitas vezes, para um contacto mais rápido, nós até ligamos às pessoas, porque o e-mail torna o processo mais moroso, não é? Portanto, terem só atenção que o número está ok, Agora, muitos detalhes no número de telefone, muitas vezes é mais agradável para quem está a ver o CV se puserem números 3 dígitos separados, ou seja, se o número não estiver todo pegado. Isto são pequenos detalhes que podem parecer coisas muito exigentes do empregador, mas não são. Nós olhamos para o CV como estamos a olhar para aquilo tão rápido, não é? Se nós vimos um número que é fácil ler e perceber e apontar logo, é mais fácil e até pode evitar um erro. Às vezes a pessoa a escrever o número, isto pode acontecer, nós às vezes
a vida também depende muito da sorte ou do azar, não é? Imaginem que o número está pequenino, com letras pequeninas e está tudo junto. E a pessoa quer ligar e põe o número errado. E aí ninguém atende, ou qualquer coisa. Pronto, já foi-se aí uma oportunidade, não é? Portanto, acho que temos que ter cuidado e ser exímios nestas questões. E pronto, e basicamente é isso. Em cada cargo que tiverem, escrever muito sucintamente o que fizeram. E nesta área, remetendo aqui mais também para a área da Closer uma vez mais, eu diria que colocarem o grau que tem, por exemplo, numa ferramenta, no meu caso, Python e SQL, é muito importante também. Imaginem que vocês têm imensos conhecimentos em Python. Isso é tudo o que nós queremos ouvir. Isso é tudo o que uma empresa de dados é um candidato que, se tivesse, eu pergunto sempre isto nas entrevistas, qual é que dirias que é o teu nível em Python de 0 a 10? Ou de 1 a 10, por exemplo? Está para tabular. Claro que não pode ser só a partir daí. Eu vou fazer uma primeira entrevista, muito perceber a pessoa, se consegue, se tem o perfil para integrar bem os nossos projetos, se é o que ela quer, é o que eu disse há bocado. Isto não é só importante para a empresa, é importante também para vocês. E nós só estaremos a ser bem-sucedidos se vocês gostarem. E se nós acharmos que vocês vão gostar do que vão fazer, não é? Portanto, eu vou fazer essas questões mais de cariz, de validação, se sabem, se não sabem, mas como eu dizia, a este nível as pessoas dificilmente vão inventar, não é? Até porque depois nós temos uma entrevista, uma segunda fase de entrevista, neste caso de cariz técnico, não é? Não é nada muito aprofundado, mas há questões aqui ou ali que já dá para perceber se a pessoa estava a inventar ou não, não é? E eu, por acaso, não tenho muita experiência disso. As pessoas normalmente se candidatam, o que dizem, aquilo que tiveram, é aquilo que é. Não é? Depois podem ter um grau maior ou menor, e é isso que nós também vamos descodificar. Agora, este programa também foi criado a pensar em pessoas com pouca experiência profissional, ou ainda sem experiência. Portanto, não há que ter medo disso. Todos nós temos que começar por algum lado. E, e por isso é que este projeto tem corrido tão bem, este Data Academy, que é focado em pessoas com o vosso perfil e para crescerem connosco. Ou seja, nós queremos que vocês se juntem a nós queremos passar-vos o máximo de saber, mas não é um saber a começar do zero, por isso é que é importante, é um saber já, é limar arestas, como se costuma dizer, e depois queremos que continuem connosco. Por isso é que temos um projeto de carreira especialmente pensado em vocês e para que evoluam connosco. Nós hoje há poucas coisas que me orgulham mais do que ter pessoas que entraram no Data Academy que ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos estão a gerir projetos. Ainda hoje de manhã, se vocês forem ao LinkedIn da coisa, temos numa sessão de formação com colegas que entraram em março, portanto isto há 2 meses precisamente, e estão a apresentar os primeiros resultados do projeto que fizeram, do ponto de vista de formação. Sabem quem é que estava a gerir os nossos colegas que entraram há 2 meses? Um colega que contratámos há 2 anos para uma das primeiras edições do Data Academy. 2 anos, e ele já estava ali aqui podias ter feito isto, aqui podias ter feito isto, a dar dicas. É espetacular. É um miúdo, tal como eu sou e como nós somos nós, e portanto, o que eu quero dizer com isto, temos a oportunidade de crescer rapidamente nestas áreas. Por isso é que eu costumo dizer que vocês, vindos destas áreas, são privilegiados e trabalharam para isso, naturalmente, porque é uma área que de facto podem crescer muito rápido e não só naquelas coisas que muitas vezes falam a nível financeiro, mas também a nível de brilho profissional e de satisfação pessoal com o trabalho e profissional com o trabalho que desenvolvem. E esse meu colega, o Carlos, é um exemplo desses e conheci-o numa iniciativa destas, numa faculdade. Fui fazer uma conferência, falar sobre a Closer, mais tarde ele candidatou-se. Portanto, estão a ver que tudo isto, vocês são os próximos. Mas, Rita, eu não estou a ouvir, não sei se. Mas não está a dar para ouvir. Escreve no chat se eu preciso. Ou então, se calhar, dos fones. Isso às vezes também acontece com o colega, quando são os fones que estão ligados. Não. Também não. Não estou a ouvir. Escreve no chat Já, se eu já preciso. agora, enquanto a Rita prepara, depois não se esqueçam da, Certo, da certo, certo. captura de me enviarem, que depois também nós identificamos no nosso Instagram. Tá bom? Vai ser bastante bom. Sim.
Entanto, alguém tem mais alguma pergunta, também pode pôr a mão no ar. Aqui não tem já disse. Não, não sei se. Vou ver aqui, ok. Então, Está ali Rita, no tenho chat. duas perguntas. Temos que colocar a nossa morada no CV e ponto detalhada. Como é que coloco no CV que tenho experiência no Excel? Boas perguntas. Por acaso, eu não teria tido a pensar um bocado nisto, é verdade. Eu, por acaso, não teria tido a pensar nesta questão da morada, porque eu no meu CV tenho, e antigamente era muito habitual, não havia quem não pusesse a morada, e hoje em dia fico com mais dúvidas, por acaso, porque hoje em dia ninguém vos vai contactar muito dificilmente se não vos fizer uma primeira abordagem via telemóvel ou e-mail ou página do LinkedIn. Eu ainda há bocado não sei se referi isso, mas é fundamental ter também página do LinkedIn no CV, faz todo o sentido, não é? Às vezes para dissipar alguma dúvida, algo do género, ponham sempre o vosso link também no CV, na parte dos vossos contactos. Eu diria que, em termos de morar, é sempre importante pôr o sítio onde residem, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. E para quem está a ver, por exemplo, até para mim, se eu agora vi, por exemplo, Rita, que tu estavas a viver em Bruxelas, na Bélgica, se calhar já era mais complicado, já era uma pergunta que eu ia fazer, mas olha, estes projetos são em Lisboa, tu estás em Bruxelas, como é que é? Pronto, isso é importante, ponham sempre pelo menos a cidade e o país. Por exemplo, Lisboa, Portugal. A morada, eu por acaso começo a ter já algumas dúvidas, acho que já é um detalhe muito preciso e eu não teria, por acaso, olhei para isso e fiquei tentado a tirar. Ainda não tirei, mas acho que daqui a uns tempos vou acabar por tirar, porque acho que, não sei, nós depois também não sabemos, nunca sabemos, não é? Para onde é que um CD pode ir ou assim. E antigamente era o que era importante, mas hoje em dia não, por acaso, tendo que responder entre sim e não, agora eu até diria que não, para não porem a morada, por motivos mais de privacidade e de segurança para o caso de acontecer. Não é que alguma coisa, não é que haja a perspectiva de alguma coisa de mal acontecer, mas sem dúvida nenhuma pôr a cidade e o país, que isso é importante para perceber até se vocês podem trabalhar num determinado sítio no qual os projetos se desenvolvam aí, mas morada em específico não, porque já ninguém vos vai estar a dar, a enviar cartas registradas para casa com uma oferta. Agora, depois de uma entrevista, isso pode acontecer. Volto a dizer, no setor público, eu sei que isso acontece muito, uma vez mais. Tudo o que são cargos em ministérios e tudo mais, muitas vezes há essa realidade. Mas para uma primeira abordagem, qualquer pessoa pode fazer uma abordagem via e-mail e telemóvel, portanto, eu faria assim. Quanto à experiência no Excel, eu acho que no Canva também. Eu não sei se ainda há bocado estavas aqui, Rita, eu falava do Canva, do quão é também user-friendly para fazerem um CV. E vocês têm vários templates e depois podem estar a trabalhar em 3 templates ao mesmo tempo e retirarem uma coisa de um e do outro e porem tudo num e personalizar a vossa maneira. Portanto, eu aconselho vivamente o Canva, que é gratuito e conseguem ter CVs muito bem estruturados e visualmente apelativos e que podem ir sempre atualizando online. Portanto, e até, muitas vezes até podem convidar alguém, se quiserem ajudar alguém, podem estar os dois em sítios diferentes a editar o CV. E há uma opção que na parte das ferramentas, tem, por exemplo, se tu tiveres conhecimento nas ferramentas tecnológicas, podias pôr uma secção visualmente, imagina, tens a tua fotografia, depois tens os teus contactos, o e-mail, o número de telefone, e o teu link de LinkedIn, não é? E depois tens perfil. Podes ter uma caixa a dizer perfil, a dizer sou extremamente comunicador, orientado a resultados, gosto de participar em projetos de tal, e quero-me focar na área dos dados. Por exemplo, uma coisa sucinta para o teu perfil, que revela logo as tuas motivações, o que tu queres fazer, como é que és e as tuas motivações. E depois desse perfil ainda podias pôr fluency, que é o teu saber neolinguístico, e no Fluency e nas Digital Skills, pode estar um em cima, o outro em baixo, tanto faz, pode ser aquela questão das barras. Ou seja, por exemplo, no Fluency tens português e inglês e tens barras completas de 1 a 10, por exemplo, e podes pôr em um nível. Né? E depois nas Digital Skills podias pôr também, por exemplo, Python, SQL, Excel. Tinhas aí as ferramentas todas que sabes e punhas também o nível. Isso visualmente, e já viste, não tens de estar a escrever nada, a dizer, sei muito de SQL, sei muito.
lá está, menos é mais em certas coisas. Se tu puseres uma coisa gráfica, não é? Até para nós, que nós somos muito visuais e de transmitir os dados, também é muito importante saber comunicar os dados. Ainda hoje nós falamos sobre isso na formação com os nossos colegas. Não é só ter os dados, é saber apresentá-los de uma forma apelativa e que as pessoas percebam. E aqui coaduna-se também com isso que eu estou a dizer em relação ao CV e ao conhecimento que tu tens numa determinada ferramenta. Portanto, eu diria que essa é uma boa opção. E tu tens formatos desses no Canva, que é de colocar o teu grau, pode ser numa barra, por exemplo, de 1 a 5 ou de 1 a 10, tanto faz, e as pessoas já percebem quais são as ferramentas que tu sabes e qual é que é o nível em cada uma, e isso é muito bom. Olá, eu numa dúvida que era quanto às soft skills, o quão é importante colocarmos. Rita, desculpa, não estou a ouvir muito bem. Eu tinha uma dúvida que era quanto às soft skills no currículo. É importante metermos. Uh, quanto a, só não percebi, não sei se Pedro percebeste. Não consegui perceber muito bem. Pois é que Manuel, eu não vou poder ficar cá mais tempo, mas a minha colega depois trata da captura de ecrã. Pronto. Acho que ela já respondeu no chat. Está soft skills. Acho que foi isso. Ok. Obrigado, Pedro. Bom, então, Rita, em relação ao que deves ter de soft skills no CV, eu acho que as soft skills já acabam por estar muito também explanadas na parte do perfil, não é? Que normalmente é uma boa oportunidade para o fazermos. Tu, ao dizeres que és comunicadora, como eu dizia, que és orientada a resultados, que gostas de trabalhar em equipa, eu acho que a parte das soft skills pode estar muito bem explícita aí na parte do perfil, não é? Que normalmente até a coluna do lado esquerdo, como eu estou a visualizar no CV que eu vos apresentei ainda há bocado, aparece em todas as páginas, não é? Tu tens a experiência académica e profissional de um lado e vai correndo, página a página, mas do lado esquerdo aparece sempre na mesma, esse template. E a pessoa assim nunca perde os teus contactos e nunca perde também o teu perfil. Eu acho que aí era uma boa oportunidade tu dizeres de referires mais a vertente das soft skills, nessa questão de ter uma coluna mesmo do lado esquerdo, por baixo dos contactos, referente ao perfil. Tudo o resto vem por acréscimo. Ou seja, tu, com base nas experiências que vais tendo, académicas e profissionais, e daquelas breves descrições que fazes de cada experiência que tiveste, também facilmente as pessoas percebem indiretamente as tuas soft skills, não é? Portanto, eu diria que desta forma tu não tens que ter um campo, por exemplo, a dizer soft skills, porque as soft skills são uma coisa que se percebe que tá no meio, não é? Não é como, por exemplo, as digital skills que se diz ou sei ou não sei Python, não é? As soft skills eu acho que tu podes pegar nos teus pontos fortes, naqueles que tu consideras, por exemplo, tu não vais dizer no teu perfil, sou muito pouco comunicadora. Pronto, se essa for uma área a ser trabalhada por ti e que tu queres melhorar, não é? E que achas que nesta fase não és assim tão comunicadora, por exemplo, não colocas esse ponto que não é assim tão forte, não é? Podes dar primazia ao outro, podes dizer, gosto imenso de trabalhar em equipa, por exemplo. Ou seja, tu no perfil apresentares aqueles que consideras que são os teus pontos mais fortes. Acho que é mais por aí. Não sei se respondi, Rita. Sim, obrigada. Mais questões? Não tem mais questões? Bom, então se a Rita me permitir, e se vocês todos me permitirem, se tiverem também alguma dúvida depois posterior, já sabem, tem o meu e-mail, tem também o meu LinkedIn, estejam à vontade mesmo, podem sempre colocar qualquer questão. Um dia que queiram também organizar-se e visitar o nosso escritório, também teremos todo o gosto. Portanto, estamos sempre muito receptivos às vossas sugestões e aos vossos interesses.
E resta-me agradecer muito também o convite da Rita, do Pedro, de todos vocês e desejar-vos os maiores sucessos pessoais e profissionais e vemo-nos em breve. Muito obrigado da nossa parte também pela disponibilidade. Eu é que agradeço. Conseguem ouvir-me aqui? Sim. Agora temos duas Ritas, não é? Duas Sim. não. Pois, eu Sim, sei, três. só que eu não consigo encerrar esta. Olha, eu só queria primeiro agradecer, ahm, e, e dizer só que é muito importante para nós que participem nestas coisas, e que ajudem, porque nós temos muitas questões e isto ajuda, e se não forem vocês, não temos a quem perguntar, por isso, obrigada. Queria só também tirar uma foto, por isso, quem aqui está, puder ligar a câmera, sorrir, só para tirar uma fotozinha, para depois pôr nas redes sociais. Quem não quiser, obviamente não é obrigado, senão só aparece aí o Manuel, também não tem mal. Obrigada, Rita. Pronto, quem quiser ser famoso, famosa nas redes da Exato. conta, Quem quiser ser influencer, esta é a vossa oportunidade. olha, essa está Olha. gira. Essa. Estou com vergonha de aparecer, pronto, mas Mas, fica mas, aqui. mas esse fixe faz toda a diferença. Olá, Tomás. Pronto. Mais ninguém? Vou tirar a foto. Ah, Margarida, boa. Calma. Está tirada. Obrigada. Obrigado a todos. Pronto, Manuel, Obrigado. obrigada. Adeus. Resto de um bom dia. Muito obrigado. Até à próxima. Tchau, tchau. Até à próxima.